Fui viciado em marihuana, cocaína, tive o vício do crack. Eu tive 2 overdoses. Fundo do poço foi quando eu vi os meus amigos morrerem um por um devido às drogas. Foi quando eu pensei também que seria o meu fim. Eu vim de uma família também desestruturada, um lar completamente destruído, onde eu tive na infância várias doenças, sempre fui uma criança muito doente. E aos 7 anos de idade, devido ao excesso de infecções auditivas, eu perdi a audição. E minha mãe, assistindo na televisão, evangelizada pelo meu avô, falou para ela, vai para a igreja, que esses problemas vão acabar. Eu falei para minha mãe, mãe, me leva na igreja que Jesus vai me curar. E ali eu fui curada. Só que dentro de mim, mesmo ali na igreja, ouvindo, eu tinha um vazio. Eu achava que ninguém me amava. A voz na minha cabeça era, você é imprestável. E cada vez que eu ia lavar a louça, eu tinha uma faquinha preta, que minha mãe cozinheira, desossava frango, e aquela faquinha era intocável para toda a gente, mas quando eu via aquela faca, minha mão tremia, porque eu tinha vontade de cortar os meus pulsos com aquela faca. Eu cheguei a tentar por 2 vezes. Eu conhecia o poder de Deus, esse eu conhecia, mas Deus eu não conhecia. E foi quando eu entendi que eu precisava me entregar. Numa vigília. Ela não olhou para nada, o estado que eu estava quando eu cheguei. Ela falou que podia me ajudar. E eu falei, essa senhorinha, né, que ela vai... Mas ela contou que ela foi usuária de drogas. Ela contou o que ela passou na vida dela. E eu falei, puxa, ela passou o que eu passei. Quer dizer, se teve jeito para ela, tem jeito para mim. Foi o primeiro contato que eu tive com a minha esposa. Foi também dentro do Força Jovem que a gente começou como eu participava numa igreja do bairro, e ela era já obreira, já na época, né? E eu vi ele chegar com aquele cabelo, não era Black Power, mas eram cachos muito bem cuidados. Aquela bandana, aquele boné que ele não tirava da cabeça, aquele jovem com as calças lá embaixo, tênis maior que o pé, nunca largava aquela mochila cheia de brinco, mas eu vi ali uma mudança paulatinamente. E nisso foi vendo-se nele um diferencial. Houve um antes e depois. Aquele jovem excêntrico, vazio, passou a ter um brilho diferente. Eu falei, não, agora eu vou tomar uma decisão que eu não quero mais usar drogas. Aí eu fiquei 1 mês sem usar droga, 1 mês, 2 meses, só que eu tinha uma namorada, e essa namorada minha também usava droga. E ela, vamos numa festa, eu já não queria mais ir. Foi 1 mês que eu decidi, falei, não vou mais usar droga e não vou mais para lugar nenhum, porque aquele ambiente não é bom. Só que chegou um ponto que essa namorada minha, vamos numa festa, é uma festa de aniversário, apenas, você não vai fazendo, porque ela sabia que eu estava indo na igreja, mas eu não queria ir. Vamos nessa festa. Só que quando acabou a festa, eu fui embora, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu me senti tão mal, tão mal. Eu lembro daquela passagem de Jesus no final da festa, que ele chamou a todos, né, no final da festa. E ele disse, vinde a mim, né, quem tem sede, beba, né, de graça da fonte da água da vida. Porque as pessoas estavam sedentas ainda, mesmo depois daquela festa. Era eu. Eu saí daquela festa, mesmo depois dela, vazio. Eu fui para casa, adormeci um pouco, e de repente minha mãe bate na porta. Alexandre, vai para a igreja? E eu levantei meio ruim ainda, porque eu tinha bebido, falei, eu vou. Tomei um banho e fui. E naquele dia, foi o dia que eu decidi beber da fonte, né? Me entregar. E foi esse dia aqui que eu me batizei. Esse dia eu me entreguei. Eu falei, eu não quero mais voltar. Naquele dia eu terminei meu namoro, que eu não queria mais voltar para aquela vida. Dali em diante eu comecei a buscar, né? Eu me batizei, ali eu me arrependi, eu falei, chega, houve um arrependimento de tudo aquilo que eu vivia. Passou um filme na minha cabeça, pensei se eu podia ter morrido. Eu
tanta coisa suja que eu fiz, tanta coisa desagradável, tanto mal que eu fiz. Foi então que chegou a fogueira santa, né, de Israel. E aonde eu vi a oportunidade, né, de me entregar ali no altar, porque eu já sabia quando o pastor falou sobre a entrega, sobre o sacrifício. Eu já sabia o que era sacrificar, porque eu sacrifiquei a vida inteira para o mundo, para as drogas, para aquilo que era errado, né? Então eu já sabia o que era sacrifício. Então ali eu fui para essa entrega de toda a minha vida no altar, abrindo mão de tudo, né? Do meu eu, daquilo que ainda faltava entregar. Eu não pedi por ninguém, eu não pedi bênção econômica, eu não pedi nada. Eu queria uma mudança no meu interior, pela minha vida espiritual. Foi ali que eu fui para o altar. Eu desci do altar naquele dia, houve já uma mudança ali dentro de mim, do altar. 2 meses depois da fogueira santa, eu fui para uma vigília, e naquela vigília, na sexta-feira, para sábado, no meio da madrugada, eu fui lá diante do altar e ali diante do altar o Espírito Santo veio sobre mim. Houve ali uma transformação. Essa transformação foi total. Eu nunca senti o que eu senti naquela noite em toda a minha vida. Nenhuma noite de festa, eu creio que o Espírito Santo separou aquela noite para ele mostrar para mim que nenhuma noite, nenhuma festa, nenhuma substância podia me fazer feliz como ele ia me fazer. E foi. Daquele dia em diante, nunca mais eu fui o mesmo. Eu passei a ter uma alegria, eu passei a ter uma força. Mudou dentro de mim, mudou totalmente. Eu fui correndo, logo que acabou aquele momento, eu fui correndo para a obreira que me acompanhava. Falei, obreira, eu recebi o Espírito Santo. Ele veio sobre mim. Ele não me rejeitou. Ele não olhou para aquilo que eu fiz. Ele me aceitou. E naquele dia em diante, eu pedi perdão para o meu pai, que eu tinha mágoa, eu tinha raiva, eu queria que ele morresse. E hoje a gente fala, eu digo que eu amo ele, ele diz que me ama. É diferente, não tem mais ódio. Eu passei a ter amor para as pessoas, aquele que odiava, que tinha raiva das pessoas, a querer que as pessoas recebessem aquilo que eu recebi. Por isso que eu decidi deixar tudo e servir a Deus, porque eu não tinha o desejo de servir, eu não pensava que eu queria servir a Deus. Eu queria ter a minha vida, queria ter condições, queria prosperar. Só que eu estava na reunião um dia, segunda-feira, fazendo Corrida da Prosperidade, e o pastor perguntou, o que você quer conquistar? E naquele dia eu falei, pastor, eu não quero conquistar mais nada, porque eu já conquistei tudo que eu queria, que é o Espírito Santo. Eu quero que ele faça a vontade dele em mim. E o pastor falou na reunião de segunda, eu nunca tinha visto isso, você tem fé para largar tudo e servir a Deus? Eu falei, eu tenho, se Deus quiser que eu sirva, eu vou. E daquele dia em diante nasceu o desejo em mim, em querer servir a Deus no altar, querer pregar a palavra, querer dar para as pessoas aquilo que eu recebi mais ainda. E foi até o dia que eu decidi ir para o altar. Estamos aí 21 anos já servindo a Deus. A Gisele, quando eu cheguei na igreja, até olhei para ela e até a gente foi, né? Ela ficou sabendo que eu gostava dela. Aí foi onde a gente começou a conversar. E eu lembro que ele falou pra mim assim, você quer o altar? Eu falei, sim. Então, você vai conhecer a mim, que já estou no altar, mas você vai conhecer, você sabe que o altar não é um mar de rosas. Com o conhecimento, com as conversas, o diálogo, foi surgindo, foi brotando o sentimento. Eu falo que ele me conquistou, conquistada. E dali, quando veio a grande bênção, né? Depois da maior de todas, que é o Espírito Santo, veio a bênção do nosso casamento. Para nós hoje é um privilégio servir a Deus, né?
ser casado com a Gisele é maravilhoso, mas o privilégio de poder servir a Deus juntos, né? Esse é o maior privilégio que nós temos, é servir a Deus no altar. Então nós vemos aqui o momento, né, que a gente casou. Essa aqui foi a igreja que eu cheguei. Nós casamos na mesma igreja que eu cheguei. Era uma igreja pequenininha. Até hoje, né? A gente carrega essas lembranças, a gente se emociona porque a gente lembrar a nossa trajetória, saber o tempo que já faz, né? Que passou. E nós estamos aqui, firme e forte na fé, servindo ao Senhor, pronto porque der e vier, para onde Deus quiser nos levar. A gente quer servir Ele, porque não há preço, né? Pelo que Ele fez por nós. Quando Deus nos criou, é como se fosse, eu costumo dizer que é aquele puzzle e tem uma peça-chave. Ele é aquela peça-chave. Existem várias peças parecidas, com formato muito semelhante, mas você vai colocar ali e não vai encaixar. Porque é a peça exata. Essa peça exata da nossa vida é o Espírito Santo. Então Ele me proporcionou a presença dEle e através da presença dEle eu tenho um casamento abençoado e o privilégio, a honra de desse casamento poder servi-lo com a minha vida junto desse grande homem de Deus que está do meu lado.